Olá, vamos à nossa aula 2. Colocar já o nome do projeto, aula, underline 02. Clicar em criar. E nessa aula, a gente vai já aumentar a quantidade de códigos e assim vai ser na sequência de nossas aulas. Então eu vou fazer aqui uns comentários. Por exemplo, concatenar nomes no console, que é o que nós vamos fazer nessa aula. Também vamos declarar variáveis dentro do método main. E também usar aspas duplas com espaço para separar os nomes na saída ou na impressão, né? Tá? Todos esses comentários a gente vai utilizar nos códigos a partir de agora. Então veja só, para declarar as variáveis, eu tenho que colocar o tipo dela. Quando é texto, é string. E vou botar um nome para essa variável. Variável servem para a gente manipular os programas. Então a gente cria as variáveis de preferência com uma palavra curta, sem usar nenhum caractere especial, e antes dizer o tipo dela. Então quando a gente diz a variável nome do tipo string, quer dizer que é texto. String, segunda variável, string sobrenome. Ok? Aí, após as variáveis, vamos botar aqui os nossos códigos para executar o programa. Então a gente sabe que isso vai ser um programa que vai mostrar um nome e um sobrenome. As variáveis já dizem isso. Vou colocar aqui, ó, variáveis, só comentário, né? Declarei as variáveis e aqui eu vou colocar os inputs ou as entradas, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Legal? Vou até tirar isso aqui. Pronto. Primeiro as variáveis. Vou separar aqui só para a gente poder ter uma ideia melhor. Primeiro as variáveis, depois os inputs. E nos inputs eu já começo com o meu console.writeLine. Abre parênteses. C# às vezes faz isso. Abre parênteses e um par de aspas. Eu vou dizer aqui, como esse programa vai interagir direto com o usuário, eu não vou dizer para ele, por exemplo, aqui nas variáveis eu já poderia atribuir um valor para essa variável. Nome ia receber professor. Sobrenome, Ricardo Rodrigues. Mas eu não vou fazer assim, eu vou deixar para que o usuário execute e digite o que ele quiser, que é bem mais lógico, claro. Então eu tenho aqui, a entrada vai dizer, digite um nome, 2 pontos espaço, e eu preciso que ele grave o nome que eu vou digitar para mostrar na saída. Para ele gravar, eu vou pegar então a variável nome, que vai receber
console.readline, um par de parênteses e ponto e vírgula. O console.readline ele vai gravar o nome que eu vou digitar quando o programa pedir, de acordo com a variável dele. Então eu pego a variável nome, que vai ser o nome que eu vou digitar quando eu tiver em execução, e digo para ele receber o console, e aí ele vai aparecer depois que a gente digitar na parte final. Daí eu tenho a segunda variável, console.writeLine, digite um sobrenome, ou sobrenome, ou. Eu gosto de dar esse espaço aqui, que é o que vai ter lá, quando a gente tiver a execução. Ponto e vírgula, e agora sim eu trago quem? A variável sobrenome, que vai receber. A gente fala nas linguagens de programação que uma variável recebe um valor com o sinal de igual. Então não é sobrenome igual ao que vem depois. Sobrenome recebe. É um valor que eu estou atribuindo para a minha variável. Legal? Então, console, para gravar, né? Ponto, readline, um par de parênteses, ponto e vírgula. Então aqui eu tenho as minhas variáveis, as minhas entradas, são duas, porque eu tenho duas variáveis, a gente sempre trabalha dessa forma, e aí eu vou fazer a nossa saída. Então eu vou aqui, vou colocar um comentário, aqui é a nossa saída, tá? E como é que eu faço a minha saída? O que é a saída? Ele vai mostrar o nome e o sobrenome que a gente digitou, que a gente criou. Nosso programa está fazendo isso. Beleza. Então, eu vou fazer aqui um console.writeLine, parênteses, aspas duplas. Pá, né? Aí, vou fazer assim, ó, o nome completo digitado foi. E aí vem o que a gente comentou lá em cima, né? Para separar os nomes e também o concatenar. Esse concatenar é o que vai vir a partir daqui, ó. Eu coloquei aqui a minha string, o nome completo digitado. Digitado foi. Certo? Vai aparecer lá. E aqui eu tenho que trazer as variáveis. Por quê? Porque as variáveis são para manipular os programas e eu atribuí valores a essas variáveis quando eu fiz os meus inputs. Show de bola. Então aqui eu tenho o sinal de mais e eu trago a primeira variável nome. Ok? Concatenando mais, eu vou colocar aqui o par de aspas, vazio, separar aqui. O sinal de mais aqui é exatamente o concatenar. Então, eu boto mais nome, mais espaço, como tem aqui, ó, usar aspas duplas para espaço, legal? Mais a segunda variável, que é sobrenome. Ok? Fecho e ponto e vírgula. Toda vida que a gente termina uma linha de código, coloque ponto e vírgula, senão ele vai dar erro. E a gente já viu na aula 1 que quando eu vou executar o meu programa, eu preciso desse cara aqui, que é o console.readkey no final. Para poder... Isso aqui tem coisas automáticas e ele pega direto. Vai trazer isso. Deixa eu fechar assim. readkey, ponto e vírgula. Não se preocupe, ao mesmo tempo fique atento, porque essas plataformas elas têm muita coisa automática
que ajuda, claro, os programadores. Mas às vezes aparece coisa que a gente não precisa, como apareceu agora aqui no meu ReadKey. O programa está fechado. Primeiro programa mais complexo que nós fizemos, eu vou trazer aqui os comentários, repetindo, depois as variáveis, depois as entradas ou inputs, depois a saída, e o nosso programa está pronto para ser executado. O que é que esse programa vai fazer? Ele vai pedir para eu digitar o nome, eu vou digitar o nome do Enter, o nome foi gravado. Eu vou digitar um sobrenome, vou dar Enter, o sobrenome foi gravado. E depois ele vai mostrar o nome e o sobrenome que eu digitei. Você aí também. Para executar, está aqui, iniciar, setazinha verde, clica, e aqui está nosso programa funcionando. Digite o nome. Vou dar Enter. Digite o sobrenome. E vou dar Enter, e agora ele vai mostrar o nome e o sobrenome juntos, que é o concatenar. O nome completo digitado foi Ricardo Rodrigues. Ele juntou, e isso é que é o concatenar. E essa foi nossa aula 2. E até a próxima aula.